Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4. Lucas 4, a partir do versículo de número 38. Amém? Vamos ler? Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Então vamos parar aqui. O texto fala então da sogra de Pedro, que estava com muita febre. Lucas, ele traz esse detalhe aqui, muita febre. Então a febre, ela mostra que existe algo de errado com a sogra de Pedro. Porque a febre não é uma condição normal de saúde de ninguém. Pelo contrário, a febre é a evidência, é o sinal de que algo está errado com a saúde da pessoa. Na verdade, a febre, ela é um sintoma que na verdade é comum a muitas enfermidades. Mesmo que a febre não diga que tipo de doença ou de infecção que a pessoa tenha, mas a febre já é um sinal de que alguma coisa está errada. E a partir do momento que você tem a consciência de que algo está errado, você precisa agir imediatamente para combater aquele problema. Eu não sei há quanto tempo que a sogra de Pedro estava com febre, eu não sei que problema que ela tinha, talvez de saúde, que fez com que ela ficasse com febre, mas Jesus se inclinou para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E obviamente, se a febre foi embora, é porque o mal que causava a febre e fazia com que ela ficasse naquele estado também foi embora. Jesus não expulsa apenas um sintoma, mas Jesus expulsa aquilo que está causando aquele sintoma. A febre, então, é um sinal de que algo está errado. E esses sinais são importantes. Muitas doenças, por exemplo, elas poderiam ser silenciosas. Mas quando você percebe a febre, é a evidência de que algo está errado. Imagine alguém, por exemplo, que é contaminado, sei lá, pelo vírus da gripe, né? Um vírus microscópico. Você nunca perceberia que estava contaminado. Até porque você não tem condições nem de enxergar esse vírus e nem de enxergar quando ele entra no seu corpo. Mas quando vem a febre, você fica alerta. Espera aí, pode ser alguma coisa. A mesma coisa na nossa vida. Sinais que tentam nos dizer que alguma coisa está de errado. Porque talvez você não percebeu o inferno se aproximando. Talvez você não foi capaz de enxergar as ciladas do inimigo. Até porque, da mesma forma que o vírus é algo microscópico que você não percebe a olho nu, as questões espirituais também. Pedro fala que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então as intenções são sempre as piores. E obviamente que o inferno ele sempre tenta criar situações para derrubar, para destruir a vida de uma pessoa. E nem sempre a pessoa consegue enxergar isso. Nem sempre ela consegue perceber esta artimanha do inferno.
Aí a febre é necessária para criar na pessoa um alerta para que ela enxergue que algo está de errado, algo está fora do lugar. Sintomas que Deus nos permite ter, coisas que Ele permite que aconteça, apenas para que a gente olhe e diga, espera aí, tem alguma coisa de errado. Isso não é normal. Isso não é natural. Isso não é aceitável. Então, a febre é aquilo que te chama a atenção para um problema maior que até então você não foi capaz de perceber. Mas que através da febre e por causa da febre, você passa a estar alerta, você passa a prestar atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. E quando você percebe esta coisa de errado, alguma coisa que parece que está fora do lugar na sua vida, ou talvez ao seu redor, quando você para prestar atenção nos detalhes, é esse o momento certo de você agir. Às vezes a pessoa pergunta, né? Qual o momento certo de agir? O momento certo de agir é o momento em que você vê o problema. Porque a partir do momento que você vê, a partir do momento que você percebe, você tem a obrigação de agir imediatamente. Jesus chega na casa da sogra de Pedro. Qual o problema dela? Ela está com muita febre. Jesus não pensou duas vezes. Repreendeu aquela febre, falou com aquela febre, se dirigiu àquela febre, combateu aquela febre. E os sintomas desapareceram e, obviamente, a doença também, que eu não sei qual era. Jesus, então, ele está ali cortando o mal pela raiz. Ele não está esperando que o tempo melhore. Não, essa febre aí, ó, bebe bastante água, toma ali um Tilenol, compra ali na Pacheco, aqui, ó, você vai ficar bem. Toma um banho frio, toma um banho gelado que a febre vai embora. Não, Jesus não usou de paliativos, não. Ele fez o que tinha que fazer. 1 Reis 1 trata do que a própria Bíblia chama da velhice de Davi. Davi era rei, mas já estava numa idade muito avançada. E por causa disso, ele não conseguia administrar o país com a mesma força e com a mesma dedicação de antes. E isso foi um problema. Porque todas as vezes que você não exerce poder e autoridade sobre o seu território, alguém vai tentar ocupar esse espaço que você deixa. Guarde bem isso. O território que você tem de domínio é seu, de sua responsabilidade. Seja seu casamento, seja sua empresa, seja sua família, é o seu território. Se você, que é o cabeça, que é o líder deste território, não exercer poder e autoridade, alguém vai tentar exercer no seu lugar. É o que acontece com Davi. O fato de Davi já estar numa idade muito avançada e não conseguir administrar, acompanhar as coisas como ele fazia antes, isso permitiu que o filho dele, chamado Adonias, tentasse ocupar esse vácuo de poder. A partir do momento que o rei Davi se tornou uma pessoa ausente, Adonias tentou se aproveitar disso para reinar no lugar do pai. Então, guarde isso. Não deixe que ninguém reine no seu território. Se você deixar de reinar, alguém vai tentar ocupar o seu espaço. Seja no casamento, seja na família, seja no seu lugar de trabalho. Então tome conta daquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? E tinha lá esse filho chamado Adonias. O grande problema é que Adonias era o irmão mais velho de Salomão. E pela ordem natural das coisas, o filho mais velho sempre reina no lugar do pai. Só que Deus inverteu a fila. Né? E quando Deus quer, ele inverte a fila. Você é o último, passa a ser o primeiro. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão era o mais novo,
mas por uma determinação de Deus, ele inverte a fila e o próprio Davi, ele já tinha declarado que o seu substituto seria Salomão. E isso era algo que todos sabiam. Só que o rei foi ficando muito velho, como diz aqui o texto. E acontece então, o que Adonias ele faz? Quando você pega o reino, né, o reino de Israel, quem são as pessoas mais influentes abaixo do rei? O chefe do exército e o sacerdote. Abaixo do rei são as pessoas mais influentes no reino. E o Adonias, ele faz uma amizade lá com o chefe do exército e com o sacerdote. Ganha a amizade destas duas pessoas que são mais influentes dentro da hierarquia. Tudo com o objetivo o quê? De dar um golpe no pai. De furar a determinação divina e ele mesmo reinar. E a princípio ele consegue isso. E aí então a Batseba, que é a mãe de Salomão, fica sabendo dessa história, que Adonias quer passar a perna no pai. E a Batseba vai lá falar com Davi. Vamos ver aqui 1 Reis, capítulo 1, versículo 17. Aliás, vamos ler o 16 aqui. 1 Reis 1, 16. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse o rei, que tens? E ela lhe disse, Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes. Então, o Davi não sabia que Adonias estava se autoproclamando rei. Ô Davi, chega lá Batseba, né? Você não disse que o nosso filho Salomão seria rei no teu lugar? Sim, eu disse isso, foi Deus que mandou. Então, por que Adonias está reinando? Ah, mas ele está reinando? Tu não está sabendo não, Davi? Davi não está sabendo. E aí então a Batseba explica o que está acontecendo. Olha aqui o 18. E agora, eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes. E matou vacas, e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Ou seja, mandou fazer uma festa, né, o Adonias, convidou as autoridades, convidou os filhos de Davi, menos Salomão. Salomão ficou de fora, não foi convidado. E Adonias, então, ele começa a desfilar por Israel, e as pessoas começam a gritar, viva Adonias, rei, aquela coisa toda, porque, na verdade, já tinha uma expectativa de um novo rei surgir em Israel. Porque é uma coisa natural. O rei ele vai envelhecendo e as pessoas sabem que logo, logo vai ter uma troca de rei. Então, no coração do povo, isso criou uma expectativa. Quem vai ser o próximo rei? Será que vai ser o Salomão mesmo? Ou será que vai ser um outro filho de Davi? Então, entre o próprio povo, já tinha aquele burburinho, aquela expectativa, quem vai ser o novo rei. E Davi, ele tinha duas opções. Ou ele colocava um filho dele como rei, ele estando ainda vivo, ele podia estar vivo, mas já escolheu um sucessor. Ou então esse sucessor, ele é escolhido como de fato o rei morre. Podia ser as duas coisas. O rei podia pensar assim, quer saber? Eu já não estou dando conta do recado mesmo, está cansativo para mim, então eu já coloco Salomão para reinar no meu lugar. Ou então, em último caso, esperaria de fato o rei morrer para o outro assumir. Mas entre o povo existe o quê? Essa expectativa. E quando começa lá a surgir a figura de Adonias, né,
e Adonias começa a se autoproclamar rei, ele se junta lá com o sacerdote, com o general do exército, ou seja, ele se cerca de pessoas influentes para dar respaldo a ele no golpe que ele dá no pai. E o Davi? Davi não sabe de nada. Para você ver como nessa fase final da vida de Davi, ele já não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Tanto que foi escolhida uma mulher chamada Abisague, que diz aqui que Abisague era a mulher que tomava conta de Davi. É como se fosse uma cuidadora de idosos, vamos dizer assim nos dias de hoje. Era Abisague, que ficava lá. Quer dizer, se alguém precisa de um cuidador, é porque esse alguém já não consegue fazer aquilo que fazia antes. E Abisague era uma espécie de cuidadora de Davi na sua velhice. O filho dele está dando um golpe, o filho dele está se aproveitando o quê? Da ausência do pai. Então, quando você tem autoridade e você se torna ausente, alguém vai tentar ocupar o seu espaço, como acontecia aqui com Davi. Vamos continuar lendo aqui, versículo 20. E a Batseba continua falando aqui. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. Então, olha o que a Batseba fala. Os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei. Então, ela vem falando o quê? O povo está nessa expectativa. O povo está ansioso para saber quem vai ser o próximo rei. E Adonias está lá fora dizendo que vai ser rei. Se auto-intitulando rei. Você tem que tomar uma atitude, Davi. Porque, na verdade, você que é o rei. E diz aqui, no versículo 21, de outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. Ou seja, como se a Batseba dissesse, olha, do jeito que a coisa está caminhando, Davi, se você morrer agora, eu e meu filho Salomão vamos ficar na mão. Vão acabar nos expulsando daqui ou nos matando. Você tem que tomar uma atitude. Você não pode mais esperar. Você tem que dar um jeito no teu filho Adonias. Você tem que colocar logo Salomão como rei, porque se você demorar para agir, algo pior pode acontecer. Olha a febre aí, é o sintoma. Dizendo o quê? Que alguma coisa está errada. E Davi tem que agir, não pode demorar. Assim como acontece na vida de qualquer pessoa. O sintoma apareceu, a febre apareceu, meu amigo, opa, tem algo de errado. Eu tenho que tomar uma atitude para resolver. E é isso que o Davi acaba fazendo. Davi, então, ele chama o seu filho Salomão e anuncia publicamente que Salomão é o novo rei. Dá posse ao próprio filho. Davi não esperou a própria morte. Não, ainda em vida, ele constitui Salomão como rei. E a partir do momento, então, que Davi desperta, vê o que o filho está fazendo de errado, Adonias, chama lá Salomão, e mesmo, talvez, já com uma idade avançada, mas vai lá e tem forças, reúne todo mundo, imposta o filho, Salomão agora é o novo rei. Resolveu o problema. Não tinha outra coisa para fazer. E o que acontece aqui então? O Adonias, que é o irmão que iria dar o golpe, ele fica com medo. Porque agora Salomão é rei, e Adonias tem medo quê? De que Salomão se vingue, ordenando a sua morte. Aí diz aqui, tá, no versículo 50. Eu estou aqui resumindo para a gente não se estender muito. Mas é interessante depois você ler o capítulo inteiro com calma para você entender melhor a história. Depois que Salomão, então, foi empossado, declarado rei por Davi, diz aqui o versículo 50, porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi, e pegou das pontas do altar.
E fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jura-me hoje o rei Salomão, que não matará a meu servo a espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Então, olha só, raciocina aqui, Salomão não é vingativo. Depois que ele assumiu o trono, né, se fosse uma pessoa cruel, o que faria? Simplesmente se vingaria do irmão, mandando matar. Mas o que o Salomão disse? Olha, ele está com medo de morrer, eu não vou matá-lo. Se ele for um homem de bem, ele vai viver. Nenhum fio vai cair da sua cabeça. Agora, se ele tiver de mal intenção, se ele estiver agindo com maldade, ele vai morrer. Tudo depende dele. Para resumir a história, Adonias, ele vai embora. Ele dá um tempo. Deixa a poeira baixar. Afinal de contas, ele ficou com medo de morrer e foi embora. Na verdade, o medo dele de morrer é porque se ele fosse rei, é o que ele faria com o irmão, mandaria matar Salomão. Né? Às vezes a pessoa tem medo do que o outro faça, aquilo que ela mesma faria se estivesse no lugar do outro. Então, na cabeça de Adonias, se ele fosse de fato rei, ele mandaria matar Salomão. Por isso que ele fica com medo agora que Salomão o mate. Porque, na verdade, essa era a sua primeira intenção. O tempo passa. E diz aqui, então, no capítulo 2, 1 Reis 2, versículo de número 12. Vamos ler aqui? E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Então já tem aí um espaço de tempo, que a Bíblia não precisa exatamente quantos anos, mas passou um tempo. Salomão se assentou no trono, o seu reino se fortificou. Aí diz aqui no versículo 13, olha aí. Então veio Adonias, o cara volta, né? Não, vou passar um tempo fora, vou deixar o povo esquecer o que eu fiz, deixar a poeira baixar, depois de um tempo eu volto. E ele volta, depois de algum tempo. Diz aqui no 13, então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse a ela, de paz é a tua vinda? Ele disse, é de paz. E é interessante que quando ele volta, a primeira pessoa que ele procura não é Salomão, mas a mãe, porque a mãe exerce um poder de influência sobre o filho. Então já começa a maldade aí. Então eu não vou falar direto com o rei. Eu vou falar com a mãe do rei, para que a mãe do rei convença o rei. Então ele tentou procurar, antes de ir até Salomão, uma pessoa próxima e influente. Então tome cuidado para ninguém usar você para poder chegar a alguém e acabar agindo de forma errada. Então o camarada, não vou até o rei não. Eu vou falar com quem está perto do rei. E ele chega lá até Batseba. E a Batseba pergunta, você está vindo em paz? Né? Porque ela já sabe do que Adonias é capaz de fazer. Você está vindo em paz? Não, eu estou vindo em paz. E aí ele começa a contar uma história para ela. Diz aqui o versículo 15. Disse, pois, ele, olha o que ele começa dizendo, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo seu Senhor. Então o cara já começa dizendo assim, olha, Batseba, você sabe que quem devia reinar era eu, né? Mas tudo bem, isso é coisa do passado, né? Mas quem devia estar sentado no trono era eu. Então, com essas palavras, você já vê qual é a intenção do sujeito. Ele está voltando para quê? Para dar um golpe no irmão, assim como um dia ele tentou dar um golpe no pai. Mas só que o cara volta com um ar de arrependido, de bom moço. Não, eu mudei. Agora eu estou mudado, estou arrependido do que fiz. Quero fazer as pazes com vocês. Quero me reconciliar.
quero voltar a fazer parte da família, sou um homem mudado. Agora tudo é diferente, né? E ele chega lá, contando uma história, dizendo que era ele que tinha que reinar, mas que tudo bem, foi Deus que quis assim, então ele estava aceitando. 16. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele te não rejeitará. Então ele sabe o poder de influência que Batseba tem sobre Salomão, a influência que a mãe tem sobre o filho. Então fala com ele que eu sei que se você pedir, ele vai aceitar. Aí a Batseba pergunta, mas o que você quer? E ele termina aqui o 17. Que me dê por mulher a Abisague, a sunamita. E disse Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Então ele queria o quê? Casar com aquela mulher que foi a cuidadora de Davi na sua velhice. Eu queria casar com Abisague. Era uma forma de, mais uma vez, ele entrar onde? No palácio do rei, fazer parte ali da família, das pessoas. Deixa eu casar com ela, tal. Estou apaixonado por ela, eu amo ela de todo o coração. Estou apaixonado por Abisague. Deixa eu casar com Abisague. Fala lá com o rei. Até porque tudo leva a crer que Abisague ela continua no palácio. Tanto que ele vai pedir a Salomão para casar com a mulher. Então significa que a mulher está sob responsabilidade de Salomão e ainda servindo no palácio do rei. É toda uma estratégia. E aí a Batseba, né, inocente, coitada. Por isso que você não pode ser inocente, porque se alguém vai te usar. Ah, pode deixar, vou lá falar com o rei. Né, toda inocente lá a mãe. Aí vem aqui no 19. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Daí você vê quão Batseba era importante para Salomão, porque o próprio rei se levanta e se inclina diante da mãe. Olha o que está no 19. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. O natural seria a mãe, embora sendo mãe, mas a autoridade toda era de Salomão, era o rei. Era a mãe se prostrar diante do rei, não. É o rei que se prostra diante da mãe. Para você ver a ligação que existia ali entre mãe e filho. E Adonias, sabendo disso, vai procurar a mãe para tentar usar a mãe para chegar até o Salomão, né? Isso parece filme, mas é verdade. Então, diz aqui no 19, inclinou-se diante dela, então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Ele sentar à direita do rei é a posição de honra. Então colocou lá a mãe numa posição de honra, sentado à sua direita. Tudo para conversar com a mãe. Versículo 20. Né? Então disse ela, só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse, pede minha mãe, porque te não virarei o rosto. E ela disse, desse Abisague a sunamita Adonias, teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, e por que pedes a Abisague a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior? Para ele digo, e também para Abiatar sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerás, Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. É claro que o contexto é diferente. O contexto histórico da época, a cultura. Mas o que Salomão ensina é que você tem que cortar o mal pela raiz. Salomão era um sujeito sábio. A mãe, coitada, é inocente. A mãe acreditou no arrependimento e na transformação de Adonias, né? Não, filho, teu irmão está mudado, teu irmão está diferente,
ele veio em paz, ele disse. O teu irmão disse que era ele que tinha que reinar, mas que ele já se conformou com isso porque Deus determinou que fosse você, aquela coisa toda. Só que Salomão é um cara esperto, mas uma esperteza no bom sentido. A esperteza da sabedoria. Quando ele ouviu aquilo da mãe, ele já percebeu quais eram as intenções de Adonias. Quer saber? Esse cara está tentando se aproximar de novo para tentar me dar um golpe, assim como tentou dar um golpe no pai. Quer saber? O cara não mudou. Passou o tempo, passou os anos, ele teve a oportunidade de ser uma pessoa diferente, mas não, voltou de má intenção. Lembra do que Salomão tinha dito, lá em 1 Reis, no capítulo 1? Volta lá, 1 Reis 1, versículo 52. E disse Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, o quê? Morrerá. Salomão já tinha avisado lá atrás. Ele pode ficar tranquilo. Eu não vou fazer nada contra ele. Se ele for um homem de bem, ou seja, se ele se arrepender, se ele for uma boa pessoa, se ele agir honestamente, não vai ter problema, ele vai viver tranquilo. Agora, se tiver de maldade, vai morrer. E foi esta maldade que Salomão enxergou quando, anos mais tarde, ele volta querendo casar com Abisabe. A mãe de Salomão, a Batseba, não percebeu. Mas Salomão ele já enxergou qual era a intenção. Ele vai, quer saber? Vai morrer. Ou seja, cortar o mal pela raiz não dá. Hoje, ele quer casar com Abisabe. E amanhã vai querer tomar o meu trono. Então, esse é o exemplo de como nós temos que tomar uma atitude imediata para impedir que problemas se tornem incontroláveis no dia de amanhã. É tomar atitude. Não dá para ficar esperando. Se você deixar que o tempo resolva, não, vai melhorar. Adonias vai melhorar. Adonias, amanhã é ele que te mata. É ele que acaba contigo. Então o mal é assim. Não tem como negociar. Se tem algo de errado, se tem um mal que está presente, você tem que cortar o mal pela raiz agora. Porque cortando pela raiz é a garantia de que você tem que aquilo não vai nascer de novo. Não adianta só podar a árvore, não. Você poda, amanhã cresce. Tem que arrancar com raiz e tudo. Então tem coisas na nossa vida que você tem que tomar essa atitude. Pode ser extrema, pode ser radical, mas é a garantia que você tem de que amanhã, no futuro, você não vai ter problema. Então sempre vai parecer uma situação parecida com a de Adonias. Agora, a sabedoria que Deus te dá é que vai fazer você enxergar a maldade. Assim como Salomão disse lá, se for um homem de bem, vai ficar. Agora, se tiver maldade, vai morrer. Então, o discernimento que Deus lhe dá faz com que você seja capaz de ver o quê? Se tem maldade ou não. Deus faz você perceber. Deus faz você enxergar. Até as pessoas que se aproximam de você. Como Adonias se aproximou lá de Batseba, tentando passar uma conversa nela. Você percebe se há maldade ou não. Então é importante você estar ligado com Deus. Vamos aqui ver um outro exemplo, o último aqui. Eu tenho outros exemplos aqui disso que eu estou falando. Mas vamos ver mais um. 1 Samuel 2. Volta lá. Então Salomão fez a coisa certa, cortou o mal pela raiz e evitou um problema no futuro. Agora vamos ver o exemplo contrário. O exemplo de alguém que não cortou o mal pela raiz e teve problema no futuro, que foi Eli. Eli foi um sujeito que desde sempre viu que os seus filhos eram maus e desonestos, mas que nunca tomou uma atitude para cortar o mal pela raiz, como fez Salomão. Resultado, quem pagou com a própria vida foi o próprio Eli que morreu. Antigamente, você tinha duas formas de se tornar um sacerdote. Ou você se torna sacerdote por escolha divina, ou seja, o próprio Deus que escolhe, que levanta alguém para ser sacerdote, ou você se tornava sacerdote porque você herdava do seu pai. O sacerdócio era algo hereditário. Então, o pai é sacerdote, ele transfere o sacerdócio para o seu filho. E era o caso dos filhos de Eli. Eli era o sacerdote.
Então, naturalmente, que os filhos também se tornariam sacerdotes por herança. E o que acontece, então? 1 Samuel 2, eu vou ler aqui apenas alguns versículos, só para a gente ter a ideia da história. Aí, depois eu peço que você leia o capítulo inteiro, para você entender a história em todos os detalhes. Amém? 1 Samuel 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Então, daí você vê que o cara não está preparado para ser sacerdote, nem teme a Deus. É como você colocar ou eleger como pastor um ateu que é incrédulo. É incompatível com isso. Então é claro que o sacerdócio, ele é hereditário, mas ele não é obrigatório. Então Eli, ou ele tinha que corrigir o filho cedo, ou ele tinha que tirar o sacerdócio do filho. Mas os caras estão lá, e, como diz o texto, eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. E diz aqui o versículo 13: porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e em tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim faziam a todo Israel que iam ali a Siló. Então eram pessoas desonestas, sem caráter, sem temor, sem crer em Deus, mas eram sacerdotes, porque simplesmente herdaram isso de seu pai Eli. Vamos ver aqui o versículo 17, que diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. É interessante que a Bíblia fala de jovem, mas pelo fato de ser sacerdote, não eram tão jovens assim, porque para você exercer o sacerdócio, você tinha que completar 30 anos. E é por isso que o ministério de Jesus também começa aos 30. Então, era um camarada que no mínimo tinha 30 anos, já não é tão jovem assim, mas é um sacerdote. Quer dizer, 30 anos o cara não se corrigiu. Ou Eli não corrigiu os seus filhos. E permitiu que aos 30 assumissem esse sacerdócio. E aí vamos então ver aqui um outro versículo, 22. Vamos apenas ler alguns versículos para a gente entender. Era, pois, Eli já muito velho, quase que o mesmo problema de Davi lá. É quando você não tem mais condições de fazer uma coisa, você insiste. Eli já muito velho e ouvia o quê? Tudo quanto seus filhos faziam. Então, o Eli, ele sabia. Ele não era igual Davi, que não sabia que o filho dele, o Adonias, estava lá reinando. É diferente aqui. O Eli sabe. As pessoas contaram para ele. A mesma coisa. Davi não sabia. Batseba foi lá contar. E ele tomou atitude. É claro que houve um momento que Eli também não sabia. Mas alguém contou para ele. Só que ele não tomou a atitude que Davi tomou. 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como, olha só, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então tente imaginar o seguinte, né? Tem lá o pastor e o filho do pastor. E o filho do pastor está se prostituindo na porta da igreja com um bando de mulher na cara de pau, na frente de todo mundo. Tente imaginar que escândalo seria nos dias de hoje. Então tente imaginar que escândalo foi no tempo de Eli. O Eli, teu filho está lá na porta do templo, se relacionando com um bando de mulher, na cara de pau, à luz do dia, para todo mundo ver.
O que ele faz? Nada. Ou seja, ele ignora a febre. Ele deixa a febre queimando. E não toma nenhuma atitude. Parece escandaloso e de fato foi. E continua aqui, vamos ler o 25. Aliás, vamos ler aqui o 23. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Aí ele chama o filho para uma conversa, mas olha a conversa que ele tem com o filho. Olha aqui no 23. E disse, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Resultado, mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. É claro que isso aqui foi contado depois que a história aconteceu. Mas ele chama o filho para conversar, e ao invés de tomar uma atitude como a de Salomão, de cortar o mal pela raiz, de tirar o sacerdócio, de punir, existiam leis, né, que poderiam punir, até com prisão, os filhos de Eli, pelo que eles fizeram. Ô, filho meu, por que vocês estão fazendo isso? Não faz isso não. Isso é feio. Né? Tratando um sujeito que no mínimo tem 30 anos, como se fosse uma criança. Não, olha, eu estou ouvindo coisas de vocês que não são boas. Não pode fazer isso não, meu filho. Você não pode ficar na porta da igreja se prostituindo com as mulheres, não. Ele tenta lá conversar com algo que já não era mais para conversa. É a mesma coisa com Adonias. Não era um caso mais de conversa, e sim de atitude. E foi o que Salomão ele fez. Não bastava apenas Eli falar para os filhos, isso é feio que você fez, papai não gostou. Não dá para agir assim. Resultado, os filhos nem ouviram, estão nem aí para o pai. Porque a gente já viu lá que eram pessoas que não conheciam a Deus. Se não tinha temor de Deus, nem ia ter temor pelo pai. O Eli, ele desperdiçou várias oportunidades de tomar uma atitude mais enérgica, de expulsar os filhos, ou até mesmo de prender, ou até mesmo de tirar o sacerdócio. Mas não. Tentou lá conversar com os filhos. Não sei se talvez Eli se sentia intimidado pelo próprio filho, não sei. Mas a questão é, a coisa continuou. E o resultado disso é que é como o próprio Salomão dizia, aquele que muitas vezes é repreendido, mas endurece sua cerviz, repentinamente será quebrantado sem que haja cura. Ou seja, o sujeito está ali, sendo alertado, mas ele insiste, uma hora ele cai na destruição sem chance de se recuperar. Então chegou uma hora que o cálice da indignação de Deus transbordou. E Deus foi punir quem? Punir Eli. Puniu Eli, puniu os filhos, e os 3 acabaram morrendo. E Eli não deixou descendente. Uma das coisas que era uma questão de honra para todo homem é deixar descendente. Então, quando Deus acaba com os filhos de Eli e com o próprio Eli, é para não deixar descendente. Nem dele, nem dos filhos. Acabou sendo punido. Ele sofreu o dano porque ele não agiu na velocidade que tinha que agir. Diferente fez Salomão. Salomão agiu na velocidade certa, porque se ele deixa, Adonias ia tomar o lugar dele. Então, sábio do jeito que ele era, sagaz, opa, quer casar com a Abisague, né? Quer o meu trono, né? Então acabou para você. Eu te avisei, se tiver maldade vai morrer. E foi o que aconteceu. Só que Eli não. O Eli é o inverso. Ele vai deixando, sabe? Não, meus filhinhos,
é porque é criança é assim mesmo. Aí vira adolescente, não, porque adolescente é assim mesmo, é a fase, depois passa. Aí se torna adulto e continua com os mesmos problemas, achando que o tempo vai resolver, e o tempo só piora. Então são dois exemplos que ilustram como nós temos que agir imediatamente. Surgiu a febre, percebeu o sintoma, tem que agir na hora, não deixe para depois. Amém?